Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem Depois dos 40. Para quem está chegando agora, meu nome é Cid Souza. Para quem já está me acompanhando, né, está cansado de ouvir falar meu nome é Cid Souza, tá? Mas eu tenho que falar porque quem está chegando agora não sabe meu nome. Eu sou o criador desse projeto Jovem Depois dos 40. E se você está chegando pela primeira vez, assista todos os vídeos aí que tem assim, informações relevantes. Se você tem interesse em tudo que eu estou falando aqui, com certeza você vai ter interesse, porque o que nós estamos falando aqui é algo que pode mudar a sua vida, melhorar a sua vida. Então tem muitos vídeos aí que eu estou te falando de coisas muito legais para ajudar você a elevar a sua consciência, para fazer você entender a importância de você ter um corpo são e uma mente sã. Bom, em todos os outros vídeos eu tenho falado mais sobre você ter um corpo são. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que você pode fazer para ter também uma mente sã. E eu quero aqui citar um exemplo aqui, inclusive durante aí uma semana mais ou menos, eu vou falar mais sobre isso, sobre você trabalhar a sua mente. E eu quero usar como exemplo disso o que eu tenho aprendido com Anthony Robbins. Não sei se você já ouviu falar no Anthony Robbins. Eu, sinceramente, eu sou fã de carteirinha de Anthony Robbins. Os conhecimentos de Anthony Robbins mudou a minha vida, posso dizer, mudou minha vida, mudou meu destino, tanto o lado pessoal, o lado emocional, o lado financeiro e o lado empresarial. Eu tenho muito que agradecer e eu quero falar aqui alguma coisa que eu tenho aprendido com o Anthony Robbins. Só para você ter uma ideia de como eu sou fã do Anthony Robbins. Presta atenção aqui que eu vou te mostrar para você. Olha só, tudo isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó, isso aqui é um box, tem mais ou menos aqui uns 20 DVD. Isso aqui também são DVDs do Anthony Robbins. Isso aqui é só a apostila, ó, de todos os cursos que eu já fiz com ele, ó, para você ter uma ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cursos que eu já fiz com ele. Eu faço o curso e ele é uma esposa também para fazer. Inclusive, o que eu vou falar agora para vocês agora um pouquinho é sobre esse aqui, ó, Desperte o Poder Interior. Só que como isso aqui, essa apostila aqui está no meu computador, depois eu vou ler no computador, falando lá, olhando no computador para falar para você sobre o que eu aprendi nesse curso aqui. Só para você ter uma ideia, ó. Te mostrei esse aqui, né? Olha aqui, ó. Olha o tamanho disso, ó. Tudo box do Anthony Robbins. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui é Anthony Robbins. Olha isso daqui, ó. Tudo isso são livros, box, DVD, CDs do Anthony Robbins. Mais outra aqui, ó. Tá vendo lá? Olha aqui, ó. Tem mais de 20, acho que uns 30 DVD do Anthony Robbins. Esse livro aqui, ó. Esse livro vale ouro. Esse livro vale ouro. Vale ouro porque transformou minha vida empresarial. Tudo isso, ó, esse aqui também, opa, quase que caiu aqui, ó. Esse também, tudo isso. Então você tem uma ideia, realmente me tornei fã de carteirinha do Anthony Robbins e valeu muito a pena porque isso mudou a minha vida, mudou o meu destino. E então eu quero falar para você aqui algumas dicas, algumas das coisas que eu aprendi nesses treinamentos dele que fez com que eu passasse a ter uma nova consciência. Então ele fala o seguinte, ó, eu vou te explicar como é que você pode ter domínio das 5 áreas, e aí ele diz que, na minha opinião, causam o maior impacto na sua vida. As 5 áreas que causam mais impacto na sua vida. Ou seja, se você realmente quer ser saudável, tanto físico como psicologicamente, como financeiramente, você precisa trabalhar essas 5 áreas que nós vamos falar agora há pouco aqui. Por exemplo, você fala assim, ó, se você trabalhar essas 5 áreas, tudo na sua vida se torna muito mais fácil. E ele fala que a primeira área que você tem que trabalhar é o seu controle emocional. Por quê? Ele diz o seguinte, olha, presta atenção nisso, ele fala assim, ó, aprender apenas esta lição o levará pela maior parte do caminho, ou seja, para o domínio das outras 4 áreas. Ele diz, por quê? Pense nisso. Por que você deseja emagrecer, por exemplo? Por que você deseja emagrecer? Essa é a pergunta que ele faz. Ele diz o seguinte, é só para ter menos gordura no seu corpo? Claro que não. Ou é por causa do modo como você pensa que você se sentiria estando mais magro, estando mais forte, com mais energia e com menos gordura no corpo? Preste atenção na pergunta. É porque você simplesmente quer perder a gordura? Ou é porque como você se sentiria, como seria a sua vida se você tivesse mais magro, se tivesse mais resistência, se tiver mais agilidade, mais tudo? Aí ele fala o seguinte, como é que você se sentiria, ele faz a pergunta assim, como é que você se sentiria se você se livrasse dos quilos indesejáveis, ganhando mais energia, ganhando mais vitalidade, tornando-se mais atraente para os outros?
Como você se sentiria projetando a sua confiança e a sua autoestima para todas as pessoas? Como você se sentiria? Quando ele faz isso, ele faz você imaginar o sentimento que você vai ter depois que você ter esses resultados. Quando ele faz isso, ele fala o seguinte: isso te ajuda a você ter um controle sobre aquilo que você quer. E aí eu continuo explicando. Praticamente tudo que nós fazemos é para mudar o jeito como nós sentimos. Só que a maioria das pessoas tem pouco ou nenhum treinamento para fazer isso da maneira rápida e efetiva. É assombroso a frequência com que nós usamos a nossa inteligência à nossa disposição. E nós precisamos aprender como usar a nossa inteligência que está à nossa disposição para a gente ingressar em estados emocionais que vai nos ajudar. Então, por exemplo, assim, ali a gente lendo assim, parece que fica um pouco meio turvo, então agora vamos explicar melhor isso. Por exemplo, aos 64 anos eu estava me sentindo velho, eu estava me sentindo um trapo, cara. Eu estava assim, cara, acho que não vou viver mais de 5 anos. Eu acreditava que aos 70 anos já estaria morto. Tudo isso foi o quê? Foi consequência de uma série de coisas. Para começar, eu fui educado, como eu tenho 65 anos, eu fui educado numa época que se dizia que o mundo ia acabar no ano 2000, ou seja, com 40 anos eu estaria morto. Quando chegou nos 40 anos, já comecei, o mundo não acabou coisa nenhuma, mas psicologicamente eu já estava me sentindo velho. O meu inconsciente estava trabalhando contra mim. Resultado, comecei a ficar sedentário, chegou aos 60 anos, eu estava numa situação complicada já de saúde, 64 anos, eu estava assim, desgastado, acabado, me sentindo literalmente um trapo. A primeira coisa que eu tive que fazer foi trabalhar o meu psicológico, ou seja, ter controle emocional, esse controle emocional que eles falam aqui. Então o que eu precisei fazer? Comecei a imaginar, poxa, será que é possível eu trabalhar o meu corpo, recuperar o meu corpo e me sentir novamente saudável aos 64 anos? E eu comecei a pesquisar sobre essas possibilidades. E quanto mais eu pesquisava, inclusive eu fui no curso do Antônio Robbins, lá ele fala muito sobre isso. Nesse curso que ele, do Desperte o Seu Gigante Interior, né, ou Desperte o Poder Interior, ele fala muito disso. Ele fala, não importa a sua idade, no momento que você começar a entender isso e ver que o seu corpo pode sim regenerar, entendeu? Que o seu corpo pode sim recuperar, que você pode sim ter uma longevidade saudável. No momento que você entende isso, que você começa a visualizar e começa a trabalhar para isso, as coisas começam a acontecer. E eu saí de lá disposto a fazer isso acontecer e comecei a pesquisar. Os maiores especialistas no mundo sobre isso, comecei a descobrir que tudo isso era possível. E aí eu montei um programa de exercícios e comecei a praticar. Agora, por que eu comecei a pesquisar? Por que eu montei um programa de exercício? Por que eu comecei a praticar? Porque eu visualizei que tudo isso era possível. Quando eu visualizei que tudo isso era possível, o que aconteceu? É como se eu tivesse mudado uma chave dentro do meu cérebro. Até então eu acreditava que eu estava velho, que eu estava acabado. Eu comecei a acreditar de que eu não estava velho, que eu não estava acabado, que era possível recuperar e que era possível eu ser jovem depois dos 65. A proposta aqui é dos 40, né? Mas quando eu comecei a pensar isso, comecei a pensar na possibilidade de eu ser jovem depois dos 65 anos. E comecei a trabalhar para isso. Resultado, um ano depois, eu comecei com 64, estou com 65 anos, estou me sentindo jovem novamente, como se eu tivesse com 35 anos. Eu estou me sentindo com energia de uma pessoa de 35 anos, com disposição, com vitalidade de um cara de 35 anos e com virilidade de um cara de 30 anos. Isso porque, se você não assistiu os outros vídeos, assiste lá que eu falo o seguinte, e se você pode pesquisar, o nosso corpo para de produzir testosterona depois dos 30. O meu corpo voltou novamente a produzir testosterona depois dos 60, depois dos 64. Hoje eu tenho uma virilidade como se eu tivesse 30 anos. Mas para isso, o que precisou mudar? Você precisa ter controle emocional, controle das suas emoções. Desfocar das emoções negativas e começar a focar nas emoções positivas. Qual que era a emoção negativa que eu tinha antes? Cara, eu estou velho, estou acabado, estou derrubado, eu tenho mais 5 anos de vida, não vou viver mais. De repente, o que eu fiz? Eu mudei isso. Para quê?
eu vou descobrir uma forma de eu me tornar jovem depois de 65 anos. Eu vou buscar informação, vou buscar conhecimento, e quanto mais informação, mais conhecimento eu busquei, abriu minha visão, comecei a entender que isso era possível, comecei a ver essas possibilidades, mudei a minha vida e agora estou aqui falando isso para você. Então, nesses 5 vídeos, ou seja, em 5 dias nós vamos falar, cada dia nós vamos falar de uma área. Então hoje nós falamos sobre a importância de você trabalhar o controle emocional, de você mudar essa chavinha, de você parar de focar no negativo e começar a focar no positivo, ok? Então, é interessante você estar ouvindo esses videozinhos, porque tudo isso vai te chamando a atenção por coisas que por aí você não vê falar disso. Você vê falar sobre isso? Pelo contrário, você assiste televisão, jornais, é só notícia ruim. Agora mesmo, então, você ouviu falar que o Brasil é uma merda, que o Brasil não presta, só vê gente, não, porque eu não aguento mais esse Brasil, porque sei o quê, é uma confusão danada. Se você dá ouvido para isso, você fica maluco, você desiste de viver. Infelizmente, a nossa mídia só coloca informações ruins na sua cabeça. Por que eles fazem isso? Porque informação ruim vende pra caramba, da Ibope. Pode ver que tem programas de televisão aí, na tarde, então, eu não vou nem falar de nome aqui, à tarde, que assim, 1 hora de programa de televisão só falando das coisas ruins que acontecem, não importa onde. Os caras vão lá e mostram sangue, mostram crime. Cara, isso destrói a sua vida. Para com isso, desfoca, pega essas coisas, joga no lixo, começa a buscar informações positivas. Muda o foco, passa a ter controle das suas emoções. Não deixa a mídia controlar suas emoções. Não permita isso. Não deixe eles fazerem isso com você. Foque em qualidade de vida, em viver melhor, em ser saudável, em ser feliz, em ser alegre, em ter uma família maravilhosa, em ter filhos maravilhosos. Tudo isso é possível? Não importa a situação que você está hoje, é possível você mudar isso? É possível você ter o controle disso? Totalmente possível, ok? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço. Se você ainda não baixou o nosso e-book, vai lá, baixa o nosso e-book lá, tem informações valiosas. E depois também é o seguinte, de vez em quando eu dou uma palestra te mostrando, te explicando passo a passo de tudo que eu fiz, como eu faço e como você pode fazer para você mudar a sua vida, como você pode fazer para você mudar o seu destino. Inclusive eu tenho um grupo fechado em que a gente troca muita ideia sobre isso, entendeu? Lá a gente troca muita informação e nesse grupo fechado eu ensino tudo isso para as pessoas. Se você tiver interesse, quando eu for fazer essa palestra gratuita, eu vou convidar você. Então é muito importante você ir lá, baixar o e-book e deixar lá seu e-mail corretamente, que eu vou convidar para você fazer parte de um grupo fechado do Clube dos Felizes. Ok? Obrigado pela sua atenção, um grande abraço, até amanhã no próximo vídeo em que nós vamos falar sobre nós falamos agora sobre controle emocional, não é isso? Amanhã nós vamos falar sobre controle físico e eu vou aqui mostrar para você o que ele fala sobre a importância de você ter um controle físico, de você ter controle do seu corpo, ok? Até amanhã, tchau!